Olá, amigos. Eu sou o capelão Antônio Carlos Ferreira Bittencourt, professor e um dos diretores do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental, que tem a sede aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A nossa instituição trabalha com mais de 20 modalidades de capelania e nós estaremos daqui para frente falando para vocês sobre o princípio da capelania e a parte histórica da capelania, para que vocês possam entender o que é a capelania, como surgiu e a importância da capelania para a nossa sociedade, principalmente em nossos tempos e em países como o Brasil e alguns outros países do mundo, onde o Estado é laico e aceita vários tipos de religião, como não tem uma religião como oficial, como uma religião definida, mas aceitam vários credos. A capelania é importante porque trabalha com as pessoas, independente da religião que elas professem, respeitando a opinião e a espiritualidade de cada pessoa. E a história da capelania, ela começa há pouco mais de 300 anos depois de Cristo, antes, ou melhor, logo após Constantino ter instituído a liberdade religiosa. Nasceu naquela época um menino chamado Martinho, na região da Gália, onde atualmente é a França. Martinho tinha como pai e mãe um casal que era pagão. O pai dele era general do exército da Gália, né, a atual França, e servia a Roma, que na época comandava todo mundo, né? Ele era o imperador do mundo. E nesta época, Martinho nasce quando o sistema religioso estava dando seu primeiro passo, né? Há pouco tempo, Constantino havia decretado a liberdade religiosa, dando aos cristãos a liberdade de expressão e de cultuar em igrejas, fora das casas, como eram os costumes no início do cristianismo, né? Culto nos lares. Com o nascimento de Martinho, nasce a história da capelania. Quando ele tinha 10 anos de idade, por causa de uma forte chuva, ele, mesmo orientado pelos seus pais para não entrar numa igreja cristã, para se esconder da chuva, Martinho entrou dentro de uma igreja e ouviu um bispo pregar a respeito do amor de Jesus e do sacrifício de Jesus na cruz, no perdão dos pecados, e aquilo tocou o coração daquele menino. Chegando em casa, contou para os pais que esteve numa igreja cristã e que ouviu falar de Jesus. Logicamente que tanto o pai quanto a mãe o proibiu de voltar lá, mas como a mãe não conseguia segurar o menino e o pai voltou para os campos de batalha, Martinho passou a frequentar a igreja cristã e conhecer melhor o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o pai percebeu, Martinho já estava com 15 anos de idade e já era um cristão. O pai pagão resolveu então, apesar da pouca idade do filho, colocar o filho na cavalaria do exército romano. Martinho então vai para o exército porque o pai pensa que, junto com os outros soldados, aquela questão de cristandade, de religião, iria sair do coração, da mente de Martinho. Mas isso não aconteceu. Martinho continuou professando a sua fé, e quando Martinho já estava com a idade de 20 anos, ele voltava de uma batalha, quando na região de Tours, que hoje é uma cidade francesa, ele passa por um vilarejo e vê um mendigo, numa época de muito frio, chuva fina, muito gelada. Ele viu um mendigo que estava sem agasalho e que certamente morreria com o frio. Martinho não tinha nada para dar, nada para contribuir com aquele mendigo. Então, ele cortou a metade da sua capa e deu para o mendigo. Por que Martinho não deu toda a capa? Porque Martinho, como soldado romano, aprendeu que metade da capa era do imperador, a outra metade da capa era do soldado.
Martinho não poderia dar aquilo que não era dele. Então Martinho pensou, já que a metade da capa é do imperador, a outra metade é minha, a minha parte eu vou dar para esse mendigo. Mas quando colocou no corpo do mendigo a capa, a chuva parou. O sol saiu muito quente, aquecendo as pessoas daquele vilarejo. Todos correram para a rua e viram que algo milagroso havia acontecido. Aí surgiu o verão de Martinho, que acontece até hoje na região da Europa, onde regiões muito frias, no meio do tempo frio, surge o verão de Martinho, ou o solstício de verão, né? Aí, quando surge aquele sol, até hoje os europeus saem comemorando e festejando o Martinho, que é muito conhecido na Europa, principalmente na França, pelos milagres de São Martinho. Martinho então entende que algo estava acontecendo na sua vida. Naquela noite, Martinho teve um sonho, onde o Senhor Jesus aparece para ele com a capa, com um pedaço da capa que ele havia dado para o mendigo, e fala para Martinho: Martinho, quando você deu esse pedaço de capa, essa meia capa, para aquele mendigo, foi para mim que você deu. Martinho acordou e entendeu então que tinha um chamado de Deus para a sua vida. Da baixa, sai do exército e passa a ser um missionário, a ser um voluntário. Abraça a missão apostólica de pregar o Evangelho de Cristo aos pobres e de trazer para a cristandade aqueles que estavam longe de Deus. Martinho passa a pregar por toda a região e Deus começa a usar Martinho para a realização de muitos milagres. Não levou muito tempo, Martinho foi batizado e passa a desenvolver um trabalho numa região de pagãos. Quando Martinho começa a formar aquele vilarejo, começa a construir uma escola, uma igreja, e começou a dar uma estrutura para aquela região de Tours. O Papa, na época, viu o trabalho de Martinho e convidou Martinho para ser o bispo de Tours. Martinho, a princípio, não queria aceitar, porque ele não queria um título religioso. Martinho não pensava em religião. Tudo que queria Martinho era levar Cristo para as pessoas, levar amor para as pessoas, ajudar as pessoas que precisavam de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação de Deus para as suas vidas. Mas aí os amigos falaram para Martinho: Martinho, se você não aceitar ser o bispo de Tours, que você construiu, que você formou, o Papa vai mandar um outro. Preferimos que seja você. Então Martinho aceitou o desafio e tornou-se o bispo de Tours e continuou seu brilhante trabalho até os 81 anos de idade, quando veio a falecer. Quando ele estava bem velho, cansado da luta, do trabalho missionário, e estava ali entre a vida e a morte, as pessoas lamentavam, choravam e pediam a Deus para que Martinho não morresse. As pessoas diziam para Martinho: tem muito trabalho para você realizar ainda, não nos deixa. Então Martinho orou a Deus e disse: Senhor, eu estou pronto, mas se há algo que eu ainda posso fazer, eu estou pronto para o trabalho. Mas Deus viu que Martinho já tinha feito a parte dele e Deus o recolheu. Mas esse desprendimento e essa vontade de servir mesmo quando não tinha mais forças foi a marca registrada de Marquinhos. Coração voluntário, coração que ama o próximo. 400 anos se passaram e aí a Igreja Católica se lembrou dos milagres de Martinho e resolveu canonizar Martinho, tornando ele São Martinho, ou Martinho de Tours. Quando a Igreja Católica canonizou Martinho, resolveram pegar aquela metade da capa e colocar dentro de uma caixa, para que os peregrinos viessem fazer orações diante da capa de Martinho. Colocaram 2 sacerdotes para cuidar da capa e 2 guardas para vigiar a capa, para que ela não fosse roubada, porque era uma relíquia muito valiosa. Com o tempo, aquela caixa, que era um oratório, passou a se chamar capela,
por causa que era o lugar onde se guardava a capa. Tanto os guardas que guardavam a capa como os sacerdotes passaram a ser chamados capelães, ou chaplain em francês, porque quer dizer sacerdote da capa ou guarda da capa. Com essa nominação de capelão, a França teve uma outra ideia. Os soldados franceses ficavam muito tempo nos campos de batalha, em acampamentos, e o sistema religioso católico até hoje ensina que fora da igreja não há salvação. É diferente dos outros cristãos que acreditam que a salvação está em Cristo e você pode cultuar a Cristo em todo lugar. O sistema religioso católico cultuava que a presença de Deus era encontrada somente dentro da igreja, e isso é até hoje, através da sacristia. Com essa ideia da presença de Deus que tem que estar no local, a França teve a ideia de fazer uma capela dentro de uma tenda e colocar a capa lá no lugar onde ficavam os soldados acampados, esperando a hora da batalha. Para lá foram também os sacerdotes, chamados chaplain, para receber a confissão dos soldados e para ministrar os sacramentos. Isso funcionou por um tempo. Só que quando os soldados iam para o campo de batalha, para a frente de batalha, esses padres não estavam preparados fora da religião como soldados. Aí a França solicitou ao Papa da época para que preparasse um tipo de sacerdote que tivesse condições de acompanhar o soldado para a frente de batalha. Aí surgiu o capelão militar. Eles eram freis que, depois de se tornarem freis, de aprender o sistema religioso, aprender a parte religiosa, eles iam para o campo, eles iam para o exército se preparar para ser um soldado, para estar com o soldado à frente de batalha, para cuidar da parte espiritual. Como o sistema religioso católico ensinava que a pessoa tinha que receber extrema-unção, que seria importante a pessoa que tem tempo de se arrepender de seus pecados e receber o perdão antes da morte, o sacramento. Então foram preparados capelães ou frades que começaram a exercer a capelania como militares nas frentes de batalha. Presta atenção, naquela época todos os países do mundo antigo eram liderados pelos romanos ou conquistados pelos romanos. Com isso, o sistema de capelania, os chaplains, se tornaram regra em todos os exércitos do mundo antigo. Quando o Brasil foi descoberto, no dia 22 de abril, por 1500, por Pedro Álvares Cabral, que era militar, e aquela era uma missão comercial militar, junto com a equipe de Dom Pedro, estava os capelães, que no dia 26, em terras brasileiras, 26 de abril de 1500, realizaram a primeira missa. O padre que realizou a primeira missa no Brasil, então era capelão militar. Aí a pergunta é, quando que a capelania chegou ao Brasil? Quando o Brasil foi descoberto. Que dia que começou a capelania no Brasil? No dia 26 de abril de 1500. Logo então, o Brasil passa a se tornar uma colônia portuguesa. E quando foi instituído como colônia portuguesa, os padres jesuítas que para aqui vieram exerciam capelania. O que é um frade capelão? É aquele que cuidava das capelas nas fazendas, nas aldeias, nos vilarejos. Então eles exerciam capelania. Eles acompanhavam os bandeirantes quando desbravaram as terras brasileiras, conquistando e demarcando as terras brasileiras. Nenhum grupo se deslocaria pela mata sem a presença de um frade, de um capelão, porque acreditava-se que uma pessoa não poderia morrer sem a extrema-unção. Então, a presença do capelão em todas as missões era obrigatória pelo sistema religioso. E Portugal era extremamente religioso, extremamente católico.
Então, a capelania chegou ao Brasil no descobrimento, desbravou o Brasil, colonizou o Brasil, e logo depois, quando o Brasil se torna um império, quando a família sai de Portugal, a família real vem para o Brasil, porque estavam sendo perseguidos por Napoleão e pela Inglaterra, tiveram que fugir então para cá. Foi melhor aceitar a escolta da Inglaterra do que enfrentar a fúria de Napoleão. Então vieram para o Brasil e trouxeram muitos empresários, muitas famílias. Foi uma verdadeira invasão no Brasil, tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia. E o Brasil então explodiu, né? Foi uma evolução, foi uma transformação muito rápida. E para cuidar disso teve que vir muitos dos jesuítas para exercer a capelania no Brasil. Logo depois, o Dom Pedro I teve que voltar para Portugal para cuidar dos interesses da família, deixando Dom Pedro II cuidando do Brasil. Só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade nessa época, não poderia governar o Brasil. Então teve que, nesse período, o Brasil ser governado por um ministro, enquanto Dom Pedro II era orientado, era educado pelos professores, na época, jesuítas, que exerciam capelania. Dom Pedro II amava tanto e respeitava tanto os seus mestres capelães jesuítas, que instituiu a capelania imperial, que cuidava de todos os interesses do mapeamento e da divisão das terras. Por isso que no Brasil tem uma herança, né, que é o coronelismo, né? As pessoas que ganhavam uma área de terra se tornavam coronéis, major, capitão, porque os padres, eles trocavam as patentes por benefício, né? Então, o fazendeiro construía escola, construía hospital, construía igreja, em troca disso os padres davam patentes para que esses coronéis, major, capitães, eles pudessem cuidar daquela região. E esses padres jesuítas, esses padres capelães do Império brasileiro, que administravam todos os interesses de Dom Pedro II. Mas, logo em seguida, nós temos, por volta aí de 1800, a chegada no Brasil dos primeiros protestantes, e que eles se instalaram no Rio Grande do Sul, no Campo Bom. E ao se instalar no Rio Grande do Sul, e os primeiros protestantes a chegar no Rio Grande do Sul foram os luteranos trouxeram para o Brasil os capelães protestantes. Aí os capelães protestantes, vendo que no Brasil a capelania católica era muito forte e tinha o apoio do Império, os protestantes se uniram aos revolucionários rio-grandenses para lutar pela transformação, para lutar pela República, pela proclamação da República, pela queda do Império. E por que os republicanos queriam a queda do Império? Porque Dom Pedro II, apesar de ser um ótimo administrador, ele foi o melhor administrador da época, e até hoje nunca houve um homem mais honesto e mais sério na administração do Brasil como Dom Pedro II, até os dias de hoje. Dom Pedro II estava doente e velho. Os filhos haviam nascido e morrido, ele só tinha 2 filhas. A filha, que seria a princesa, a Isabel, que assumiria o Brasil, como mulher não poderia reinar, e se casou com um duque francês. Esse francês era um nojo, não gostava do Brasil. Os brasileiros não gostavam do esposo da princesa Isabel, não queriam cair na mão dos franceses, queria o Brasil então correr o risco de voltar a ser uma colônia de Portugal. Por isso a luta pela proclamação da República, a luta não era contra Dom Pedro, nem contra a sua administração. Dom Pedro havia criado a capelania real, o exército real. Dom Pedro criou a marinha de guerra, antes de qualquer coisa. A primeira força armada foi a marinha de guerra, da qual ele mesmo foi o primeiro almirante. Aí criou a força imperial, né, de proteção do Império. E a capelania era que cuidava dos interesses do Império.
Com esses conflitos de interesses, depois com as guerras que o Brasil teve nas suas divisas, tanto com o Uruguai quanto na questão da Argentina, ali na Tríplice Aliança, quanto aqui no Paraguai, essas guerras acabaram enfraquecendo mais o Brasil e mudando a história, porque os negros receberam a promessa de que, se lutando na guerra, iriam ser soltos, iriam ser colocados em liberdade. Isso não aconteceu. O Brasil ganhou todas as guerras, mas não veio a liberdade para os negros. E por que não veio? Porque os fazendeiros gastaram muito dinheiro para comprar esses negros, investiram muito. E agora o governo não tinha como reembolsar os fazendeiros para libertar os negros. Aí foram fazendo de uma forma legal e por etapa. Primeiro, a lei do sexagenário, né, que os mais de 70 anos não seriam mais escravos, mas nem poderiam, né? As pessoas ficavam velhas, não eram nem alimentadas, eram jogadas na rua para morrer. E a lei do ventre livre, que as crianças que nasciam a partir daquela época não seriam mais escravos, mas também era uma isenção do governo, tipo assim, não temos nada a ver com essas crianças, problema de vocês. Quando Dom Pedro II foi se tratar da saúde na França e deixou a princesa Isabel, foi mais fácil a princesa Isabel, com uma canetada, libertar os escravos. Todo mundo fez festa e achou que seria uma coisa boa, mas na verdade os escravos foram banidos das terras dos fazendeiros, sem direito à terra, sem direito a alimentos, a indenização, a nada. Os fazendeiros perderam e tiveram que recorrer a dividir as terras com colonizadores que vieram em grande quantidade para plantar, para formar a agricultura brasileira. E com isso os escravos ficaram sem lenço, sem documentos, sem eira nem beira, como se diz, ficando por aí, sendo marginalizados, e são marginalizados até os dias de hoje no Brasil. Por isso, todos esses acontecimentos favoreceu para que a opinião pública e até mesmo o exército, que estava descontente com o governo, fossem unir forças. E o Marechal Deodoro da Fonseca acabou por marchar com seu exército lá no Rio de Janeiro até o governo e proclamar a República. Com a proclamação da República cai o Império, cai também o Exército Imperial e cai a Capelania Imperial. Duque de Caxias reforma todo o exército, cria o exército que nós temos hoje, né, criado pelo patrono Duque de Caxias, e como o Duque de Caxias era simpático ao trabalho de capelania, aceitou a capelania voluntária nos exércitos. E aí os grupos de protestantes já tinham se multiplicado. Nós já tínhamos aí, além dos luteranos, os presbiterianos, nós tínhamos os metodistas, nós tínhamos os batistas, nós tínhamos os congregacionais, né? Nós tínhamos já então vários grupos se organizando no Brasil e criando uma aliança cristã muito forte no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Com isso, também foi criado no Rio de Janeiro o primeiro hospital evangélico, por volta de 1880. Com a criação do hospital evangélico e dessa aliança evangélica, então possibilitou o aumento de voluntários da capelania, não somente católica, mas também protestante. Aí chega 1944, Segunda Guerra Mundial, e o Brasil é forçado a entrar na guerra por ter sua costa bombardeada e navios e submarino afundado. Na organização da Força Expedicionária Brasileira, tinha na época 600 soldados que eram protestantes. Como as leis brasileiras já previa liberdade, apesar do Brasil ser um país, na época, um país católico, professar a religião católica, havia uma necessidade de se cuidar também da espiritualidade dos protestantes. Com isso, havia 30 capelães no exército que eram militar e não tinha nenhum capelão protestante militar. Então o governo achou por bem convocar Frei Orlando para organizar a capelania católica, mas também chamou João Filso Soren
para organizar a capelania evangélica dentro do Exército Brasileiro, da Força Expedicionária Brasileira. João Filso Soren, da Primeira Igreja Batista de Niterói, filho de pastor, era sargento na época e então recebeu uma portaria, uma lei, no dia 13 de junho de 1944, onde dava poderes, onde oficializava ele como primeiro capelão oficial no Brasil, sendo ele militar. Só que a Força Expedicionária Brasileira tinha a primeira e a segunda companhia. Havia católicos capelães para as duas companhias. E João Filso Soren iria cuidar da primeira companhia, mas precisava de alguém para cuidar da segunda companhia. Aí então chamaram Juvenal, pastor da Igreja Metodista de São Paulo, que também era militar e era reformado, era major. Ele voltou para o exército, assumiu a posição de capelão, e aí então tanto a primeira companhia como a segunda companhia foram para a guerra na Itália com capelães católicos e protestantes. Com o fim da guerra, o Brasil recebe novamente seus soldados que sobreviveram à guerra. E vem então os dois capelães protestantes, desembarcam no Rio de Janeiro, mas o capelão católico não desembarca, porque acidentalmente um soldado brasileiro disparou a arma e matou o capelão que era líder da capelania católica. Frei Orlando morre acidentalmente e passa a ser o mártir da capelania católica no Brasil. Com isso, foi colocado como patrono da capelania no Brasil e é até hoje, não somente das 3 Forças Armadas, mas de toda a capelania brasileira, o patrono oficialmente é Frei Orlando. E nós que somos cristãos capelães, nós respeitamos Frei Orlando e a fé católica, assim como respeitamos a fé evangélica, a fé espírita, e exercemos uma capelania laica dentro do padrão do nosso país, que tem uma Constituição que nos ensina a respeitar todas as culturas e a cuidar das vidas como elas precisam ser cuidadas.